Olá, queridos, prezados. Hoje falaremos de um tema muito interessante, que é o Eros em São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa, grande santo capadócio, irmão de São Basílio, enfim. Primeiro vamos ter em mente qual conceito de Eros estamos falando. Eros, para muitos, no popularesco, vamos dizer assim, seria o desejo entre duas pessoas, um homem e uma mulher, um desejo afetivo, né? Até denotando o desejo sexual, por isso daí vem a palavra erotismo, erótico, enfim. Mas na verdade é um conceito além disso. Eros foi um objeto de contemplação muito além disso. E vamos falar a respeito deste conceito mais profundo de Eros, que é baseado no conceito platônico, do Eros como uma energia, como algo que um amor que inspira contemplação, um amor que inspira contemplação da beleza interior de alguém. Então pode ser exatamente um, um amor entre duas pessoas, vamos dizer assim, mas é algo que vai mais além, é algo que inspira beleza, inspira contemplação. Então, em termos gerais, o Eros que falaremos aqui seria o desejo de contemplação. Contemplação do belo, do bem, enfim. Então é nesta alçada que nós iremos partir. Bom, para São Gregório de Nissa, o homem, isso pela fé, pela fé bíblica, o homem depois da queda, para São Gregório de Nissa, ele torna-se um ser fora da realidade. E por ele se tornar um ser fora da realidade, ele tende a ter os seus desejos desordenados. Então, para São Gregório de Nissa, é preciso ordenar esses desejos. Esta linguagem, para um ocidental, um escolástico, soa familiar. Mas, se nós formos ver, São Gregório de Nissa é exatamente isso, um ordenamento dos desejos, uma visão de ordenamento dos desejos. E aí São Gregório de Nissa vai falar que o homem é um ser, um animal de desejo. Então, o homem, sendo um animal de desejo, ele deve ordenar os seus desejos para o que é belo, para o bem, vamos dizer assim. Toda a filosofia sadia diz isso. O homem o homem está focado para o bem, o homem está voltado para o bem, tem um objetivo, ao bem, ao belo. Então, para São Gregório de Nissa não é diferente. Então, o eros, o desejo, deve ser ordenado. E aí, para São Gregório de Nissa, há 3 etapas, vamos dizer assim, deste eros, de ordenamento deste eros. Primeiramente, ele vai falar do desejo fenomenal, vamos dizer assim, científico, concreto, material, poderíamos também dizer. Então, daquilo que é facilmente aprendido, das coisas mais simples que podem ser apreendidas pela mera observação simples. Então, São Gregório de Nissa vai ser muito feliz quando ele invoca exemplos do Antigo Testamento, como, por exemplo, o exemplo de Abraão, quando ele ainda era da religião caldeia. Então, quando ele vivia lá na terra de Ur dos caldeus. Ele sendo um politeísta, por influência da família, pela criação da família. Então, Abraão era um praticante do politeísmo. Então, o seu desejo, vamos dizer assim, estava voltado para as coisas mais superficiais que podemos ter. Então, por exemplo, aquilo que é facilmente observável, sem muito esforço. Então, e aí São Gregório de Nissa vai falar que na religiosidade, por exemplo, isso é traduzido no próprio politeísmo, em que o desejo está facilmente ali apreendido, está voltado ali facilmente para a imagem de escultura, que é a própria divindade. Então, diferente, por exemplo, do conceito cristão do ícone, da imagem,
Por pagão, a imagem é Deus ali, a imagem é animada pela divindade. Então a imagem se torna divindade, vamos dizer assim. Né? Quando os hebreus, por exemplo, vão adorar o bezerro de ouro, eles acreditam exatamente que o bezerro de ouro, a imagem em si, é uma divindade. Aquela forma ali toma vida, né? Ganha vida. Então, para São Gregório de Nissa, ele pega muito bem isso e traduz isso como a primeira etapa, né, do Eros, do desejo, traduzida em linguagem religiosa, vamos dizer assim. Então seria a primeira etapa, seria aquele politeísmo mais primitivo mesmo. O segundo, ele é o desejo quando ele está baseado na harmonia das coisas, na harmonia do universo, na harmonia da criação. Né? E aí nós podemos fazer exatamente, voltando ao Antigo Testamento, que São Gregório de Nissa cita quando cita Abraão, nós podemos citar exatamente a evolução que nós vamos tendo na mentalidade do povo hebreu. Então, por exemplo, o povo hebreu, né, quando ele vai deixando aquele politeísmo de até então, ele vai tendo uma evolução também. Né? A coisa não se dá de uma hora para outra. Mesmo com as quedas, né, nós percebemos uma evolução do povo hebreu. E esta evolução se dá, por exemplo, quando nós lemos o livro dos Salmos, que já é de uma parte mais avançada ali do Antigo Testamento, nós vemos exatamente esse tipo de contemplação, esse tipo de desejo. Tá? O Salmo que diz, né, louvai a Deus porque Ele é bom, é eterno e a sua misericórdia, ele vai falando de diversas coisas da criação, analisando diversas etapas ali, diversos ciclos da natureza, e aí no final ele volta a louvar ao Senhor. Então é aquela contemplação que chega a ser, e ela vai mais além, ela chega mais longe, ela chega a ser algo que chega a um esforço até de ser noética. Noética, isso seria do Nus, São Gregório de Nissa fala exatamente dessa contemplação intuitiva com relação à harmonia da natureza, do cosmos. Então, exatamente quando você observa a natureza e de uma forma mais além, não é só uma mera observação na natureza, porque essa segunda etapa do desejo, ela tende a evoluir para algo mais profundo ainda, no sentido de ser algo intuitivo, então, noético. Então, quando a criatura olha a natureza, contempla a natureza e aquele exercício de contemplação da natureza se torna algo, se torna um exercício de piedade cristã. E aí é exatamente através do nus desta intuição ele vê ali Deus. Ele vê Deus se comunicando com ele. Então nós vemos isso, por exemplo, no próprio exercício, no próprio costume monástico, né, de se retirar, né, e ficar com a natureza ali, rezar e Deus revelar a ele, ao monge, diversas coisas. Isso seria mais ou menos, né, em termos simples, o que nós estamos querendo dizer aqui com esse segundo estágio do desejo, né? Então é algo que fica no campo do transcendental, né? Dos transcendentais, do ser, do belo, do bom, né? Exatamente aquilo que nós dizemos. O homem está focado para o bem, está voltado para o bem. Neste segundo estágio, ele se encontra exatamente de forma clara com esses conceitos, né? O alinhamento, né, das coisas, a ordem das coisas, e ali ele vai galgando e vai evoluindo na sua concepção, no seu desejo, no seu ordenamento do desejo, e chega até o ponto de contemplar intuitivamente a beleza do universo, isto é, a beleza de Deus. E aí no terceiro estágio, que é o estágio mais top, vamos dizer assim, é o estágio mais avançado, que é que São Gregório de Nissa vai falar que é o estágio apofático. Então nós passamos propriamente do observável e esse desejo agora fica no conceitual. Né? Então, mas é interessante nós vermos que não é propriamente o conceitual de mero intelectualidade, no sentido de conceituar as coisas, conceitualizar as coisas. Então você
dar uma terminologia, né, para o termo, dar um conceito para ele, dar uma explicação, não. É o que eu costumo sempre dizer, no apofatismo nós estamos numa relação paradoxal, né? E aí nós voltamos ao que São Dionísio, Areopagita fala, na teologia mística, o que preenche, mas não preenche. E aí ele vai estabelecer uma série de relações paradoxais exatamente nisso aqui, né? Porque quando São Gregório de Nissa vai falar que passamos do observável para o conceitualizável, na verdade, esse conceitualizável, quando nós estamos diante do apofatismo propriamente dito, nós vemos que o conceito é aquele conceito que não conceitua. Então, é o conceito de não conceito. Porque o cerne do apofatismo é exatamente o conhecimento pela negação. Então, afirmamos algo de Deus quando negamos algo dele. Quando negamos conhecimento dele. Quando negamos conhecê-lo. Quando negamos algo, não porque somos agnósticos, digamos assim, ou até ateus, não. Negamos no sentido de que não estamos colocando Deus em nenhuma limitação conceitual. Então, por exemplo, nós dizemos que Deus é eterno. Mas Deus é eterno dentro do conceito que nós temos de eternidade, que para nós é inimaginável. Então, não basta dizer que Deus é eterno. Há algo muito mais além disso. Então, na verdade, o apofatismo é o conceito não conceitual. É o conceito que não conceitua. É o conceito que não explica. Na verdade, é apenas contemplação, né? Mas é uma contemplação diferente, uma contemplação que, quando nós estamos evoluindo no segundo estágio, intuitivamente, noeticamente, este nous continuará conosco e nos acompanhará neste terceiro estágio. Então, a intuição, o nous, essa sinergia entre o intelecto e o coração, vai nos acompanhar neste terceiro estágio, neste desejo que agora está voltado à realidade pura. E quando falamos realidade pura, falamos a realidade completa. Porque não há divisão de Deus em realidade terrestre, porque nos dois estágios estamos falando de algo, de coisas materiais, vamos dizer assim. Mesmo o segundo estágio, que é um estágio mais elevado, mas é algo material, terrestre. Porque estamos falando do campo natural ainda. Mas mesmo assim, nós não estamos falando de Deus que está no campo natural ou no campo sobrenatural. Não, estamos falando de Deus que está nos dois campos, está nas duas atmosferas. Então não há divisão em Deus, né, do que é sobrenatural e natural. Na verdade, Deus é um só. Deus habita em todas as camadas, em todos os locais, em todas as realidades que nós temos. Então, na verdade, nós temos a realidade pura, né? Só existe uma realidade. E esta realidade é a realidade completa. Nós vemos ela completamente quando enxergamos Deus nela. Enxergamos Deus verdadeiramente. Então, na verdade, não é que nós não vemos uma realidade. Nós vemos a realidade incompleta. Nós vemos a realidade de uma forma ainda defasada. E aí, quando nós enxergamos realmente Deus, e aí, indo nesta alçada de São Gregório de Nissa, nós enxergamos, nós ordenamos o nosso desejo, o nosso eros a Deus, nosso desejo se concentra nele propriamente. Quando o nosso eros chega neste terceiro estágio, que nós vemos realmente, contemplamos realmente a realidade puramente dita, nós vemos que Deus para nós é o conhecimento apofático. E aí é interessante, nós vemos que o próprio São Gregório de Nissa vai falar, os conceitos de Deus criam os ídolos de Deus. Exatamente nessa relação paradoxal, porque nós podemos ver até uma contradição aí, mas espera aí, ele fala que nós passamos do observável para o conceitualizável, mas ele fala que os conceitos de Deus criam os ídolos de Deus. Exatamente por isso, por essa relação paradoxal que eu sempre enfatizo, que é uma constante dentro do apofatismo. Nós só entenderemos a realidade apofática quando entendermos esta relação paradoxal do que preenche e não preenche, da afirmação que só se dá pela negação, né? Do conhecimento que se tem negando o conhecimento.
Então, é nesta alçada que nós vamos entender, né, a teologia oriental e não, não diferente, neste caso, do Eros em São Gregório de Nissa. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Então, são as 3 etapas do Eros, né, do desejo, em São Gregório de Nissa. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Fiquem todos com Deus, nas intercessões da Santa Mãe de Deus e do próprio São Gregório de Nissa. Até mais.